Salve, torcedor palmeirense! Segunda-feira começou intensa e cheia de notícias importantes, hein? O dia já trouxe aquela bomba envolvendo o Roger Guedes e claro que a gente precisa comentar tudo isso aqui. Mas antes, vamos falar de Flaco Lopes, que voltou a ser alvo de críticas da torcida. O jogador tem enfrentado momentos complicados nas últimas partidas. E isso não passou despercebido nem pelo Abel. Após o jogo contra o Fluminense, Abel fez questão de comentar sobre a postura do atacante, apontando que ele tem feito escolhas individuais em campo quando a orientação seria pensar mais no coletivo. Flaco, que é convocado para a sua seleção argentina, precisa lidar com essa pressão e encontrar o equilíbrio certo para voltar a ser aquele jogador decisivo que tanto contribuiu para o Palmeiras, especialmente quando pensamos na Libertadores. Ele vive um jejum de 9 jogos sem balançar as redes, o que naturalmente gera incômodo e pode levar a decisões erradas. Como tentar resolver sozinho situações em que um passe para um companheiro melhor colocado seria mais eficiente. O futebol, afinal, é coletivo, e o Flaco precisa se lembrar disso. Ele ainda é o artilheiro do elenco em 2025, com 23 gols, mantendo-se à frente de nomes como Vitor Roque, que também se destaca com seus 20 gols. Mostrando que o talento existe, mas a maturidade tática e o pensamento coletivo são fundamentais. Esperamos que ele use essa semana para trabalhar bem, aliviar a pressão e voltar a ser aquele jogador que impressionou a todos e que segue tendo condições de definir jogos importantes, inclusive no cenário da Copa do Mundo e da Libertadores. É uma questão de retomar confiança, pensar no grupo e jogar de forma inteligente. Enquanto isso, a delegação palmeirense já se prepara para viajar a Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio amanhã à noite. O confronto é crucial para a reta final do Campeonato Brasileiro, especialmente porque os jogos do Palmeiras e do Flamengo coincidem no mesmo horário. Isso cria uma tensão extra, pois enquanto o Verdão busca a vitória para somar 3 pontos e se aproximar ainda mais da liderança, o Atlético Mineiro, mordido pela derrota na Sul-Americana, enfrenta o Flamengo com chances de reduzir a diferença na tabela. Com apenas 2 rodadas restantes, cada decisão em campo ganha uma importância enorme. E Abel provavelmente fará ajustes estratégicos, podendo enviar a campo uma equipe com mais reservas, pensando na sequência da temporada. Além disso, hoje também temos julgamentos importantes no STJD, envolvendo Gustavo Gomes, Piquer e João Martins. Essas decisões podem impactar o time de maneira significativa, então todos os torcedores estão atentos a cada movimento fora das 4 linhas. E voltando ao assunto que surpreendeu todo mundo, Roger Guedes deu declarações que não passaram despercebidas. O atacante afirmou que o Palmeiras mantém conversas com seu staff e que existe abertura para um retorno ao futebol brasileiro na próxima janela de transferências. Essa informação é ainda mais relevante porque o contato acontece com a aprovação do Abel, o que mostra que o clube vê valor em potencializar o elenco com um jogador de qualidade comprovada. Roger Guedes, atualmente no Al-Ahly, está sob o comando de Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, e tem se destacado na equipe, mostrando que continua com condições de contribuir em alto nível. A chegada de um jogador desse porte poderia elevar o nível do Palmeiras, trazendo experiência, qualidade técnica e, principalmente, gols. Apesar do histórico de polêmicas e comentários do passado, o foco aqui é no desempenho e no impacto que ele poderia ter dentro de campo. E não há dúvidas de que sua presença traria competitividade e opções táticas para Abel.
Mesmo com sinalizações positivas, até o momento não existe uma proposta concreta, e o Flamengo também monitora a situação, o que aumenta a expectativa sobre qual será o destino do atacante. Enquanto a diretoria e a comissão técnica analisam possibilidades, o torcedor palmeirense segue atento às movimentações dentro e fora de campo, acompanhando de perto tanto o desempenho de Flaco Lopes quanto as oportunidades que podem surgir com reforços de peso. A pressão e a expectativa são altas, principalmente por conta da reta final do Campeonato Brasileiro, mas também há espaço para acreditar em recuperações individuais e coletivas. Cada treino, cada decisão tática e cada jogo contam. E Abel precisa equilibrar o elenco para que os principais jogadores cheguem com condições ideais para definir partidas importantes. É um momento em que maturidade, foco e capacidade de superar adversidades são essenciais, tanto para os atletas quanto para a comissão técnica, que tem diante de si desafios de gestão, estratégia e motivação. Além disso, outro ponto que merece destaque é a questão dos gramados sintéticos. Para quem acompanha o futebol brasileiro, a chegada de novos campos com grama sintética a partir de 2026, com Chapecoense e Atlético Paranaense na Série A, deve gerar debates. Alguns torcedores não veem com bons olhos, mas a adaptação a esses gramados será parte da realidade do futebol nacional. E times e jogadores terão de se preparar para lidar com essa característica. Por outro lado, o futebol feminino também tem bons motivos para comemorar. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista Feminino, o Palmeiras venceu a Ferroviária por 2-0, mantendo boas chances de chegar à final após conquistar a Copa do Brasil contra a mesma equipe. As palestrinas seguem mostrando força e competência, e essa consistência coloca o clube em posição de brigar por mais títulos em 2025. Mostrando que o Palmeiras é competitivo em todas as categorias e que a base de talento está se consolidando tanto no masculino quanto no feminino. A torcida palmeirense, portanto, tem motivos para se manter animada e atenta, observando cada detalhe que envolve o time. Flaco Lopes precisa reencontrar seu melhor futebol. Roger Guedes pode voltar a causar impacto positivo no elenco. Abel continua ajustando estratégias e o clube enfrenta desafios de calendário, julgamentos e decisões estratégicas que podem fazer diferença até o fim da temporada. A combinação de talento, experiência e disciplina será fundamental para que o Palmeiras siga forte em todas as frentes, buscando títulos, liderança e desempenho de alto nível. A expectativa é alta e cada torcedor acompanha com atenção, vibrando com os acertos e aguardando respostas nos momentos mais críticos. Seguindo com a sequência de notícias e análises, o foco agora se volta para a preparação do Palmeiras para os próximos desafios. A equipe viaja para Porto Alegre com a missão de conquistar os 3 pontos contra o Grêmio, e cada detalhe da preparação está sendo cuidadosamente planejado. Abel Ferreira sabe que não pode errar, ainda mais nesta reta final de Campeonato Brasileiro, onde a pressão é gigantesca e cada ponto conquistado faz diferença na tabela. A estratégia, aparentemente, será utilizar um time mais reserva, mas isso não significa que o clube vai entrar em campo de forma displicente. Pelo contrário, cada jogador que vestir a camisa do Palmeiras precisa estar pronto para mostrar dedicação, inteligência tática e muita disciplina, pois jogos decisivos exigem isso e a margem para erros é mínima. A torcida acompanha de perto, e a expectativa é ver o Flaco Lopes reencontrar seu melhor futebol. A cobrança sobre ele é grande,
e ele sabe que precisa retomar a confiança, se conectar mais com os companheiros e pensar sempre no coletivo, algo que Abel tem enfatizado repetidamente. O momento vivido pelo atacante não é simples. 9 partidas sem balançar as redes é um jejum que pesa, mas também é uma oportunidade de aprendizado. Cada decisão errada, cada drible desnecessário ou chute precipitado são lembranças de que o futebol é coletivo e exige escolhas inteligentes. A torcida, por mais ansiosa que esteja, espera que Flaco compreenda a importância de distribuir o jogo, utilizar melhor os espaços e dar prioridade aos companheiros em melhores condições de finalizar. Quando isso acontece, o Palmeiras se torna mais perigoso e equilibrado. E é assim que o time precisa entrar em campo, principalmente diante de adversários que também estão motivados e que sabem explorar qualquer falha. Além disso, a sequência de confrontos exige inteligência física e mental, porque o calendário não permite descanso prolongado e cada jogador precisa chegar bem preparado para contribuir de forma significativa. Enquanto isso, o cenário envolvendo Roger Guedes continua movimentando a torcida e a imprensa esportiva. A possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, com o Palmeiras mantendo contato com seu staff, é uma notícia que desperta curiosidade e otimismo. Abel Ferreira, como sempre, demonstra que aprova qualquer movimento que fortaleça o elenco. E a chegada de um atacante experiente e de qualidade técnica indiscutível poderia trazer ainda mais opções para o treinador. Roger Guedes tem experiência internacional, sabe lidar com pressão e possui capacidade de decidir jogos, atributos que podem ser decisivos em momentos-chave da temporada. Mesmo com a passagem polêmica pelo Corinthians, seu talento é inegável e o Verdão poderia se beneficiar de um jogador que acrescenta velocidade, finalização e inteligência tática ao setor ofensivo. No entanto, é preciso aguardar definições, pois até o momento não há proposta formal e outros clubes também acompanham a situação. O contexto do Campeonato Brasileiro torna cada partida ainda mais estratégica. Com apenas 2 rodadas restantes, o Palmeiras precisa somar pontos e garantir posições vantajosas, enquanto o Flamengo e o Atlético Mineiro também estão na disputa direta, buscando se aproximar na tabela. Isso faz com que a atenção sobre cada jogador, cada substituição e cada jogada seja redobrada. Abel Ferreira tem o desafio de equilibrar descanso, motivação e estratégia, garantindo que os titulares tenham energia e foco para os momentos decisivos, mas sem comprometer o desempenho da equipe nos jogos de menor risco, que ainda assim têm impacto direto na classificação final. O Palmeiras, além de pensar no Campeonato Brasileiro, mantém os olhos na Libertadores e em outros torneios, o que exige planejamento rigoroso e gestão eficiente de elenco, algo que Abel vem demonstrando ao longo da temporada. Outro ponto relevante é o cenário do futebol feminino. O Palmeiras vem mostrando força, com a vitória por 2-0 sobre a Ferroviária no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. As palestrinas demonstram consistência, qualidade técnica e capacidade de decidir partidas, o que reforça a importância do trabalho bem estruturado e do investimento no futebol feminino. O desempenho sólido da equipe coloca o clube em posição de brigar por mais títulos em 2025, mostrando que a estratégia de desenvolvimento das categorias de base e fortalecimento do elenco é eficaz. A torcida, que acompanha de perto cada passo, tem motivos para vibrar,
acreditando que a equipe pode alcançar novas conquistas e consolidar ainda mais o Palmeiras como referência no futebol nacional em todas as frentes. Falando ainda sobre o contexto mais amplo, o debate sobre gramados sintéticos também ganha destaque. Com a chegada de Chapecoense e Atlético Paranaense à Série A em 2026, teremos mais campos com essa característica, incluindo Newton Santos, Arena MRV, Allianz Parque, Arena Condada e Arena da Baixada. A adaptação a esses campos será necessária, e tanto jogadores quanto equipes precisarão se preparar para atuar em superfícies diferentes, que exigem ajustes técnicos e físicos. Isso faz parte da evolução do futebol brasileiro. E times de alto nível precisam lidar com essas mudanças para manter desempenho consistente. Enquanto o Palmeiras enfrenta esses desafios dentro e fora de campo, a torcida segue atenta a cada detalhe. A pressão sobre Flaco Lopes, o possível retorno de Roger Guedes, as decisões estratégicas de Abel Ferreira, os julgamentos no STJD, a reta final do Campeonato Brasileiro e a preparação para a semifinal do Campeonato Paulista Feminino são fatores que mantêm todos ligados e engajados. A expectativa é alta e cada resultado importa, seja na liderança da tabela, na conquista de títulos ou na manutenção da moral do elenco. Os próximos dias serão decisivos. O time precisa mostrar foco, inteligência tática e capacidade de decisão, principalmente em momentos em que a margem de erro é mínima. Cada jogador tem papel fundamental, seja no ataque, na defesa ou no meio-campo. Abel Ferreira, como comandante, precisa ajustar detalhes, observar o desempenho individual e coletivo e garantir que o Palmeiras entre em campo com energia, confiança e motivação para enfrentar desafios de grande relevância. A torcida, como sempre, estará acompanhando de perto, vibrando com cada jogada bem-sucedida e cobrando resultados que mantenham o clube na luta pelos títulos e na busca por protagonismo no cenário nacional e internacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A confirmação de mais 3 pontos para o Palmeiras no Brasileirão, divulgada pela CBF há poucas horas, acendeu um burburinho intenso nos bastidores do futebol nacional. A decisão, tratada oficialmente como mero ajuste administrativo, ganhou rapidamente contornos de polêmica, com rivais demonstrando irritação e torcedores alimentando teorias sobre favorecimentos velados. A notícia circulou primeiro em grupos internos de dirigentes e, ainda antes de qualquer esclarecimento público mais detalhado, já havia inflamado debates em conselhos deliberativos, assessorias de imprensa e até entre jogadores. Nos corredores da entidade, comenta-se que o processo que levou à validação dos pontos estava em análise há algum tempo. Mas a divulgação repentina surpreendeu até quem acompanha de perto os trâmites burocráticos da competição. Segundo se comenta, o documento teria passado por diferentes setores da CBF antes de ganhar o carimbo final. A demora, porém, alimentou a sensação de que algo incomum estava em curso. Enquanto isso, dirigentes de outros clubes estariam questionando informalmente os critérios adotados, alegando que casos semelhantes teriam recebido outra interpretação no passado. Nada disso foi oficializado, mas o tom das conversas de bastidores indica uma crescente insatisfação. Um dirigente de um clube concorrente, que pediu anonimato, teria dito a aliados que o clima está esquisito e que a decisão abre espaço para muita desconfiança.
Nas redes sociais, o rumor ganhou ainda mais força. Perfis ligados a torcidas rivais levantaram dúvidas sobre a suposta pressa na divulgação, enquanto palmeirenses reagiram defendendo que tudo segue plenamente dentro do regulamento. Entre ironias, provocações e debates acalorados, o tema virou combustível para a já tradicional polarização entre torcidas. Há quem diga que novos capítulos podem surgir a qualquer momento, especialmente se outros clubes decidirem formalizar questionamentos. Por ora, o que existe é um ambiente de incerteza e uma sensação generalizada de que a decisão, mesmo que tecnicamente irrepreensível, mexeu com sensibilidades e promete continuar repercutindo nos dias seguintes. O rumor está longe de esfriar, e tudo indica que ainda renderá longas conversas nos bastidores do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!